Sejam bem-vindos a mais um programa do Mercado do Cacau. Hoje nós viemos à região de Arataca para conhecer a Fazenda Santa Rita. Aqui os proprietários estão desenvolvendo um processo para atender o mercado americano com cacau fino. Vamos conhecer? E agora a gente vai conversar com os proprietários da fazenda, que é a Juliana Pinheiro, o Tutaquino e o Daniel, que é o pesquisador que vai contar para a gente sobre esse novo processo. Muito obrigada por nos receberem aqui. Bom, a gente teve uma ideia inicial muito por conta da minha experiência de ter morado 20 anos nos Estados Unidos e acompanhar quase que o nascimento de um mercado novo de chocolate nos Estados Unidos, que é o mercado de bean to bar, que é da amêndoa ao chocolate, os fabricantes que fazem o chocolate usando a amêndoa. E esse mercado americano tem uma exigência, eles têm um protocolo para o cacau que é utilizado nessa fabricação, e eles chamam isso de origens. Então, o cacau que tem uma origem que é aprovada por esses fabricantes de chocolate, costumam ter algumas exigências que são um pouco diferentes das exigências que nós já estamos acostumados aqui no mercado brasileiro de criar cacau fino. E eu entendi que não tinha muita participação brasileira. E quando nós fomos um pouquinho a fundo, descobrimos que realmente não existia nenhum fornecedor de cacau brasileiro para essa indústria americana. E aí criou um desafio nosso, assim, de poder talvez ter uma oportunidade de tentar chegar nesse padrão para poder atender o mercado americano. Bom, primeiro nós identificamos que realmente a exigência era um pouco diferente, muito maior. Então, conversando com alguns desses fabricantes, nós descobrimos que existiam esses tais protocolos que eram diferenciados para o mercado americano, e eu tentei saber um pouco mais como que conseguiríamos atingir esse padrão. E para isso recebemos uma recomendação de algumas pessoas diferentes, inclusive de uma das maiores fábricas desse tipo de chocolate bean to bar, que é a Dandelion de São Francisco, que nos indicou uma pessoa que no padrão que eles trabalham atendia às necessidades, porque essa pessoa que é o Dan, que nós trouxemos para cá, tem todo um histórico, não só na parte de pesquisa, como na parte de campo e na parte de pós-colheita, que é justamente onde existe uma grande sensibilidade no processo, né, na fermentação e secagem do cacau. E a partir daí, nós tomamos isso como um desafio e fomos atrás de contato com ele, e a agenda dele era super ocupada. Estamos tentando trazer ele desde o fim do ano passado e finalmente agora, em outubro, ele veio para cá, para a nossa fazenda, e estamos fazendo durante esses 10 dias que ele está aqui esse trabalho de desenvolvimento deste protocolo. Uma das coisas principais é a gente ter muita atenção aos detalhes. Nos detalhes e os pequenos erros acumulados em não prestar atenção nos detalhes é que você acaba perdendo o padrão, né? E obviamente muito do que nós estamos fazendo são as adaptações que aqui na região alguns dos produtores de cacau fino já fizeram, que nossas barcaças são do modelo tradicional, nós estamos trocando para o modelo de estufa com plástico translúcido, as mesas de secagem com aramado, né, de plástico, e nos coxos a adequação de tamanho, obviamente os procedimentos indicados por ele quanto a tempo de fermentação, etc. E até algumas coisas na própria roça na hora de cortar o cacau, pré-seleção de frutos que estejam num padrão. So bean to bar buyers are looking for a different kind of product than previously sold on the large commercial market. So they're looking for origins or countries that have unique histories, unique varieties of cacao, and most particularly distinctive flavors. So floral or fruit aromas, earthy or nutty, but things that are distinctive, that separate the individual single origin chocolates they make from one another, because they usually process with smaller equipment and using less intense processing methods. They
they generally are looking for a much more consistent product than larger commercial producers can make a uniform product. Yes. So American chocolate companies, small ones, are definitely very interested in Brazilian cacao. And up to now, there's been very little Bahian cacao in the American marketplace. Unfortunately, the small amount of samples that do come in are not rated highly by these smaller bean-to-bar chocolate companies. There's often a raw or highly bitter flavor that is not preferred. I think a lot of that has to do with historical processing practices, is that typically Bahian cacao was made for the large commercial producers, Hershey's, Mars, Callebaut, who had different requirements. And so what I'm doing here is using methods that I've used in about 15 other countries to convert farmers that were previously selling to the commercial market to the specialty market by making a number of changes to the process itself. It's a lot of small changes from the beginning of harvest all the way to the finished dried bean, but the accumulation of those small changes is often what makes the difference and makes the product desirable to this new marketplace. Sim, a intenção original era realmente aperfeiçoar a amêndoa para exportar, né, para os Estados Unidos, principalmente com toda essa coisa que o Tuta já explicou, né, do nosso envolvimento. E continua, principalmente depois dessa semana aqui na fazenda, que tem sido sensacional, da gente ver as mudanças de procedimentos, as mudanças de resultado, a percepção dos próprios trabalhadores, né, quando eles entram no coxo e falam, nossa, o aroma está diferente, né, quer dizer, as percepções e toda essa vivência que a gente tem tido essa semana continuam nos reforçando esse propósito de exportar amêndoa. Como a nossa produção é pequena, a gente tem ainda até outras propostas de fermentar semente molhada de parceiros, etc. Enfim, a gente tem realmente uma vontade de exportar amêndoa. Porém, nesse tempo, né, de experimentar e de mudar umas fermentações, mesmo antes do Dan chegar, uma das formas que a gente tinha para testar a qualidade, né, se estava melhorando, se vinha tendo um progresso, etc., era fazendo chocolate. Além das análises de amêndoas, que eu fiz cursos aqui, né, e tudo, além de analisar a amêndoa, eu resolvi fazer chocolate. A gente comprou umas máquinas, uma melangeira, uma máquina pequena indicada por um desses fabricantes americanos, e começamos a fazer o chocolate em casa. E uma surpresa, um deles ficou muito bom para o que eu imaginava estar fazendo naquele momento. E ele tem essa empresa dele que ele certifica as fazendas e os pontos de produção de amêndoa que ele visita, que ele desenvolve esse protocolo e no final disso ele pode certificar com o certificado dele, a experiência dele, o que é um grande, digamos assim, um grande instrumento de marketing para a venda dessas amêndoas para esses fabricantes nos Estados Unidos. Ele tem um reconhecimento muito grande entre esses fabricantes. Ele é um menino. Eu fiquei muito surpresa com ele, porque ele tem esse tipo lourinho, olho azul, entra na mata com facão, uma intimidade absoluta, uma sensibilidade nas mãos enorme. Ele usa máquinas, aparelhozinhos de medição de temperatura, de acidez, etc., mas ele não se conforma com os aparelhos, ele testa, ele come, ele abre a amêndoa, ele experimenta, ele espreme o mel, ele bebe o mel, quer dizer, ele mistura a subjetividade dessas experiências sensoriais com as técnicas, né, dos aparelhinhos que ele traz. Mas esse mercado americano ele está aberto para o nosso cacau, o cacau do Brasil? Muito aberto. Muito aberto. Inclusive de alguns fabricantes, como o Greg, que é o dono da Dandelion, que é esse que nós já mencionamos. O Greg tem um sentimento, puxa, a gente não tem um cacau brasileiro, eu tenho de todos os países que tem produção de amêndoa fina e a gente não tem no Brasil, eu sou super frustrado com isso. Então, existe uma abertura, que o padrão de exigência de degustação deles é um outro, que a gente também precisa aprender para atingir se
o produtor quer realmente atingir esse mercado, porque ninguém é obrigado a querer atingir esse ou esse mercado, né? Se a gente tem essa intenção, o Tuta, a gente abriu a empresa Cacauá, que é a nossa empresa que funciona na exploração aqui da fazenda, que é dos meus pais, mas está em espólio, então a gente tem uma empresa que administra. A nossa intenção da Cacauá é exportar para o mercado americano, é uma opção nossa. Então, e a gente descobriu esse gap, esse vazio. Em algumas vezes que a gente foi para os Estados Unidos, desde o que? Já tem uns 8 anos, mais ou menos, a gente observa que em lojas de conceito e em delicatessens, que são diferentes das delicatessens daqui, elas são lugares realmente de produtos gourmet, etc., eles têm uns stands, umas estantezinhas com chocolate de origem artesanal do mundo inteiro. E eu não vi do Brasil, eu ficava não via do Brasil, eu não vi do Brasil até hoje. Uma frustração, uma tristeza de ter crescido, né, na região cacaueira e a gente não ter cacau lá. Então, por conta dessas coisas, a gente tem esse foco de mercado lá e espero que a gente consiga, porque é grande, a demanda é bem grande. Bom, é de fato um processo novo, diferente, né, de adaptação. E a gente queria agradecer vocês mais uma vez por terem recebido, ter contado um pouco para a gente dessa experiência nova que vai sim valorizar o nosso cacau, o Brasil, a região. E a gente espera que vocês tenham muito sucesso e muito obrigada mais uma vez. Bom, a gente que tem que agradecer, né, a boa vontade, a boa vontade, não digo só de sair de Itabuna para vir aqui, mas a boa vontade de promover e de divulgar esses movimentos novos que aparecem em relação ao cacau aqui na Bahia. E o mercado do cacau é bem responsável por isso, eu gosto muito do site, acompanho, a gente tem a página do Facebook também. Eu é que agradeço a vocês, nós é que agradecemos a vocês e desejamos boa sorte. Vamos em frente, parceria. Qualquer coisa a gente está junto de novo por aqui. Muito obrigada. Até o nosso próximo programa.